Capítulo 7. Uma festa. Billy baixou o guardanapo com cuidado, uma vaga preocupação tomando conta dela. Mãe, uma recepção de alguns dias em nossa casa, explicou a mãe, como se fosse isso que estivessem querendo saber. Nesta época do ano? Perguntou Lord Bridgeton, a colher de sopa pairando brevemente a caminho da boca. Por que não nesta época do ano? Geralmente fazemos uma no outono. Billy revirou os olhos. Que argumento mais masculino. Não que ela discordasse. A última coisa que queria em Amber Hall naquele momento era uma recepção de vários dias. Era sua casa. Todos aqueles estranhos perambulando, sem falar no tempo que gastaria desempenhando o papel da filha obediente da anfitriã. Teria de ficar de vestido o dia todo, sem poder se dedicar aos seus reais deveres de cuidar da propriedade. Tentou chamar a atenção do pai. Com certeza ele sabia que aquilo era uma má ideia, independentemente da estação, mas ele estava alheio a tudo que não fosse a esposa e sua sopa. Andrew não estará aqui no outono, ressaltou Lady Bridgeton, e devemos comemorar agora. Eu adoro uma festa, disse Andrew. Era verdade, mas Billy tinha a sensação de que ele dissera aquilo mais para aliviar a tensão à mesa, porque o clima estava menos tenso, e estranhamente estava claro para ela que ninguém sabia por quê. Está decidido, então, disse a mãe dela. Faremos uma recepção em casa. Será pequena. Defina pequena, pediu Billy com cautela. Ah, não sei. Cerca de 10 convidados, talvez? Disse Lady Bridgeton para Lady Manston. O que você acha, Ellen? Lady Manston não surpreendeu ninguém ao responder. Acho ótimo, mas é bom começarmos a cuidar logo de tudo, antes que Andrew retorne ao posto. O almirante deixou bem claro que a licença seria apenas pelo tempo de sua recuperação e nem um minuto a mais. É claro, murmurou Lady Bridgeton. Que tal em uma semana? Uma semana? Perguntou Billy. Não é possível arrumar a casa em uma semana. Ah, é claro que dá, disse sua mãe, lançando-lhe um olhar divertido de desdém. Eu nasci para esse tipo de coisa. Isso é verdade, minha querida, falou o pai de Billy carinhosamente. Ele não ajudaria em nada, percebeu ela. Se queria colocar um fim àquela loucura, teria de fazer isso sozinha. Mas já pensou nos convidados, mamãe? Insistiu ela. Certamente você deveria ter avisado com mais antecedência. Todos têm a vida muito ocupada, devem ter planos. A mãe acenou como se não fosse nada importante. Não estou planejando mandar convite por todo o país. Temos tempo suficiente para entrar em contato com os amigos dos condados vizinhos ou de Londres. Quem você vai convidar? Perguntou Lady Manston. Vocês, é claro. Digo que ficarão lá em casa conosco. Será muito mais divertido ter todos sob o mesmo teto. Não me parece necessário, disse George. Verdade, concordou Billy. Pelo amor de Deus, eles moravam a apenas 5 quilômetros de distância. George encarou fixamente. Ah, por favor, disse ela com impaciência. Você não pode ter ficado ofendido com isso. Mas eu posso, falou Andrew com um sorriso. Na verdade, acho que vou mesmo me ofender, só por diversão. Mary e Félix, lembrou Lady Bridgeton. Não podemos ter uma comemoração sem eles. Seria bom ver Mary, admitiu Billy. Que tal os Westborough? Perguntou Lady Manston. George gemeu. Mãe, esse navio certamente já zarpou. Não foi a senhora mesma quem disse que Lady Frederica ficou noiva? Sim. A mãe dele fez uma pausa, levando delicadamente a colher de sopa aos lábios. Mas ela tem uma irmã mais nova. Billy deixou escapar uma risada abafada. Então logo ficou séria, outra vez, quando George a encarou, furioso. Lady Manston abriu um sorriso enorme. E uma prima. É claro que tem, disse George em voz baixa. Billy teria expressado algum tipo de solidariedade, mas a própria mãe havia escolhido, é claro, aquele exato momento para dizer: precisamos convidar alguns bons rapazes também. Os olhos de Billy se arregalaram de horror. Ela devia saber que sua vez chegaria. Mãe, não, advertiu. Advertiu, estava mais para ordenou. Não que isso tivesse afetado de alguma forma o entusiasmo da mãe. Teremos um número desigual de cavalheiros e damas se não fizermos isso, disse a mãe. Além disso, você estava envelhecendo. Billy fechou os olhos e contou até 5. Era isso ou pular no pescoço da mãe. Félix tem um irmão, não tem? Perguntou Lady Manston. Billy se conteve. Lady Manston sabia perfeitamente bem que Felix Maynard tinha um irmão. Ele era casado com sua única filha. Lady Manston provavelmente soubera o nome e a idade de todos os seus primos de primeiro grau antes mesmo de a tinta cercar na certidão de casamento. George, indagou a mãe dele, não tem? Billy olhou para Lady Manston com um misto de fascinação e assombro.
Sua determinação deixaria orgulhoso um general do exército. Seria algum tipo de característica inata? As mulheres já saíam do útero com esse impulso de combinar homens e mulheres em pares perfeitos? E, em caso afirmativo, como era possível que ela não fosse assim? Porque Billy não tinha o menor interesse em formar casais, fosse para si mesma ou para qualquer outra pessoa. Se isso fazia dela algum tipo de aberração, que fosse, ela preferia estar andando em seu cavalo, ou pescando no lago, ou subindo em uma árvore, ou qualquer outra coisa, na verdade. Não era a primeira vez que Billy se perguntava em que o Pai Celestial estava pensando quando a fizera nascer menina. Ela era claramente a garota menos feminina na história da Inglaterra. Graças a Deus, seus pais não a haviam obrigado a debutar em Londres quando Mary fora. Teria sido horrível, ela teria sido um desastre, e ninguém teria se interessado por ela. George, chamou Lady Manston novamente, a impaciência se fazendo notar em sua voz. George se assustou, e Billy percebeu que ele tinha passado aqueles momentos olhando para ela. Nem podia imaginar o que ele vira em seu rosto, o que ele pensara ter visto. Tem, sim, confirmou George, virando para a mãe. Henry é 2 anos mais novo do que Félix, mas ele... Excelente! Exclamou Lady Manston, batendo palmas. Mas ele o quê? Perguntou Billy. Ou melhor, exigiu, porque era de seu tormento e potencial que estavam falando. Está praticamente noivo, respondeu George a ela. Ou pelo menos foi o que ouvi. Não conta até que seja oficial, disse a mãe dele, dando de ombros. Billy olhou para ela, incrédula. Estava ouvindo isso da mulher que planejara o casamento de Mary desde a primeira vez que Félix beijara sua mão. E vocês gostam de Henry Maynard? Perguntou Lady Bridgeton. Gostamos, afirmou Lady Manston. Pensei que Lady Manston nem sequer sabia que Félix tinha um irmão, disse Billy. Ao seu lado, George riu, e ela o sentiu aproximar a cabeça da dela. Aposto 10 libras que ela já sabia todos os detalhes da corte dele antes mesmo de mencionar o nome, murmurou. Os lábios de Billy esboçaram um sorriso discreto. Eu não entraria nessa aposta, garota esperta. Sempre. George riu. Depois parou. George riu. Depois parou. Billy seguiu seu olhar a percorrer a mesa. Andrew os observava com uma expressão estranha, a cabeça um pouco inclinada e a sobrancelha erguida, com um ar pensativo. O que foi? Perguntou ela, enquanto suas mães continuavam com os planos. Andrew balançou a cabeça. Nada. Billy franziu a testa. Conheciam Andrew com a palma da mão. Ele estava tramando algo. Não gostei da expressão dele, murmurou ela. Eu nunca gosto da expressão dele, disse George. Ela olhou para ele. Como era estranha aquele cumplicidade com George. Geralmente era com Andrew que trocava essas brincadeirinhas murmuradas, ou com Edward, mas não com George. Nunca com George. E, embora imaginasse que isso fosse uma coisa boa, não havia razão para ela e George estarem de fato em constante desavença. Aquilo ainda a fazia se sentir estranha, fora de prumo. A vida era melhor quando transcorria sem surpresas. Realmente era. Billy virou para a mãe, determinada a escapar daquela crescente sensação de desconforto. Nós realmente temos de fazer uma festa? Com certeza Andrew pode se sentir que sua presença está sendo celebrada e comemorando sem uma mesa com 12 pratos e arco e flecha no gramado. Não se esqueça dos fogos de artifício e do desfile, acrescentou Andrew, e posso querer ser carregado em uma liteira. Você realmente quer encorajar isso? Perguntou Billy, apontando para ele de forma exasperada. George bufou em direção à sopa. Eu vou poder participar? Perguntou Georgina. Não à noite, disse a mãe dela, mas certamente alguns dos entretenimentos à tarde. Georgina recostou-se com um sorriso de criança na noite de Natal. Então acho que é uma excelente ideia. George, disse Billy à irmã. Billy, zombou ela. Os lábios de Billy se entreabriram de surpresa. O mundo inteiro estava saindo do eixo. Desde quando sua irmã mais nova falava com ela assim? Está resolvido, Billy, disse sua mãe em um tom que não permitia ser contrariado. Vamos dar uma festa e você estará presente, de vestido. Mãe, gritou Billy. Creio que não seja um pedido fácil, disse a mãe dela olhando para as pessoas da mesa em busca de cúmplices. Eu sei como me comportar em uma recepção. Santo Deus, o que a mãe dela achava que faria? Apareceria para jantar com botas de equitação sob o vestido? Faria os cães correrem pela sala de estar? Ela conhecia as regras, é claro que sim, e não se importava com elas, dependendo das circunstâncias. Mas a própria mãe achá-la tão incapaz, e dizer isso na frente de todas as pessoas com as quais Billy se importava, doeu mais do que poderia ter imaginado.
Mas então a coisa mais estranha do mundo aconteceu. A mão de George encontrou a dela e a apertou sobre a mesa, onde ninguém podia ver. Billy levantou a cabeça para olhar para ele. Não conseguiu evitar. Mas ele já havia soltado sua mão e dizia algo a seu pai sobre o preço do conhaque francês. Billy olhou para a sopa no prato. Que dia! Mais tarde, naquela noite, depois que os homens saíram para tomar vinho do porto e as damas se reuniram na sala de estar, Billy saiu furtivamente para a biblioteca, querendo apenas um lugar para ficar tranquilo e em paz. No entanto, não tinha exatamente certeza de que poderia chamar sua saída de furtiva, já que precisara pedir a um criado para levá-la. Ainda assim, sempre gostara da biblioteca de Crick House. Era menor que a deles em Amber Hall e parecia menos imponente. Era quase acolhedora. Lord Manston tinha o hábito de adormecer no sofá de couro macio. E assim que Billy se acomodou nas almofadas, entendeu o motivo. Com a lareira acesa e uma manta de tricô sobre as pernas, era o lugar perfeito para descansar os olhos até seus pais estarem prontos para voltar para casa. Mas não estava com sono, apenas cansada. Tinha sido um dia longo, e seu corpo inteiro doía por causa da queda. Além disso, sua mãe tinha sido incrivelmente insensível, e Andrew nem sequer tinha notado que ela não estava se sentindo bem. George tinha notado, mas então Georgina havia se transformado em alguém que ela não conhecia. George tinha notado, mas então Georgina havia se transformado em alguém que ela não reconhecia. Foram vários is naquela noite, e a soma era cansativa. Billy? Ela deixou escapar um grito um tanto assustado enquanto endireitava o corpo na poltrona. George estava parado junto à porta aberta, a expressão insondável em razão da luz fraca e tremeluzente das velas. Perdão, disse Billy, fechando os olhos com força enquanto recuperava o fôlego. Você me assustou. Me desculpe, não era minha intenção. George se apoiou contra o batente da porta. Por que está aqui? Perguntou ele. Precisava de um pouco de silêncio. Ela ainda não conseguia ver seu rosto claramente, mas podia imaginar seu semblante confuso. Então acrescentou. Até eu preciso de silêncio de vez em quando. Ele abriu um fraco sorriso. Não se sente confinada? Nem um pouco. Ela inclinou a cabeça, mostrando que entendera a réplica. Ele pensou por um instante. Então perguntou. Quer ficar sozinha? Não, tudo bem, disse Billy, surpreendendo-se com sua resposta. A presença de George era estranhamente tranquilizadora, de uma forma que a de Andrew, de sua mãe ou de qualquer um dos outros nunca fora. Você está com dor, falou ele, finalmente entrando na sala. Como ele sabia, ninguém mais tinha percebido. Mas, por outro lado, George sempre fora desconfortavelmente observador. Estou, disse ela. Não havia por que fingir. Muita? Não, mas também não é pouca. Você deveria ter descansado esta noite. Talvez, mas me diverti, e acho que valeu a pena. Foi maravilhoso ver sua mãe tão feliz. George virou a cabeça de lado. Achou que ela estava feliz? Você não? Por ver Andrew? Talvez, mas de certa forma, a presença dele só serve como lembrete de que Edward não está aqui. Suponho que sim. Quero dizer, é claro que ela preferia ter 2 filhos em casa, mas a lembrança da ausência de Edward certamente é superada pela presença alegre de Andrew, não? Os lábios de George se curvaram ironicamente de um dos lados. Ela tem 2 filhos em casa no momento. Billy olhou para ele por um instante antes de... Nossa, eu sinto muito, George. É claro que sim. Estava pensando nos filhos que normalmente não estão em casa. Meu Deus, me desculpe. Seu rosto ficou quente de vergonha. Graças a Deus a penumbra escondeu seu rubor. George deu de ombros. Tudo bem, mas ainda assim ela ficou chateada. Mesmo que George não deixasse transparecer qualquer coisa, ela não deixava de pensar que tinha ferido seus sentimentos, o que era loucura. George não se importava com a opinião dela, a ponto de se incomodar com qualquer comentário de sua parte. Mas ainda assim, havia algo no rosto dele. Isso incomoda você? Perguntou ela. Ele deu mais alguns passos para dentro da biblioteca, parando ao lado da prateleira onde guardavam um conhaque bom. O que me incomoda? Ser deixado para trás. Ela mordeu o lábio. Tinha de haver uma maneira melhor de dizer isso. Ter ficado em casa, corrigiu ela, quando todos os outros foram embora. Você está aqui, ressaltou ele. Sim, mas dificilmente sou um conforto. Para você, quero dizer. Ele riu. Bem, não exatamente, mas deixou escapar um pouco de ar pelo nariz e pareceu achar graça. Até Mary foi para Sussex, disse Billy, mudando de posição para poder observá-lo sob o encosto do sofá. George serviu-se de um pouco de conhaque, pousando o copo enquanto devolvia a tampa à garrafa. Não posso me ressentir por minha irmã ter um casamento feliz, com um dos meus amigos mais próximos ainda por cima.
Claro que não, nem eu, mas ainda assim sinto falta dela, e você é o único Hawksby que continua aqui. Ele levou o copo aos lábios, mas quase não bebeu. Você tem mesmo o jeito de ir direto ao ponto, não é? Billy se conteve. Isso incomoda você? Perguntou ele. Ela fingiu não ter entendido a pergunta. Nem todos os meus irmãos já saíram de casa. Georgina ainda está aqui, e você tem várias coisas em comum com ela, não é mesmo? Disse ele em um tom seco. Bem mais do que eu costumava pensar, retrucou Billy. Era verdade. Por ter passado a infância toda doente, seus pais viviam preocupados e Georgina ficava presa dentro de casa enquanto o resto das crianças corria livremente pelo campo. Billy nunca deixara de gostar da irmã mais nova, mas ao mesmo tempo não a achava muito interessante. Na maioria das vezes, esquecia-se de que ela estava presente. 9 anos separavam as duas. Sério, o que poderiam ter em comum? Mas então, todos os outros foram embora, e agora Georgina finalmente chegava perto o suficiente da idade adulta para se tornar interessante. Era a vez de George falar, mas ele pareceu não ter notado, e o silêncio se estendeu por tempo suficiente para se tornar um pouco perturbador. George, murmurou Billy. Ele olhava para ela de uma maneira muito estranha, como se ela fosse um enigma. Não, não era isso. Era como se ele estivesse pensando profundamente, e ela, por acaso, estivesse no caminho de seus olhos. George, repetiu ela. Você está... Ele ergueu os olhos de repente. Você deveria tratá-la melhor. E então, como se não tivesse dito algo tão estarrecedor, fez sinal para o conhaque e perguntou. Gostaria de um copo? Sim, respondeu Billy, e embora soubesse bem que a maioria das mulheres teria recusado, e que raios você quis dizer com isso de que eu devia tratá-la melhor? Quando foi que eu a tratei mal? Nunca, concordou ele, servindo o conhaque em um copo. Mas você a ignora. Não ignoro. Tudo bem, esquece que ela existe, corrigiu ele, o que dá no mesmo. Ah, e você dá tanta atenção a Nicholas? Nicholas está em Ento, e eu aqui. Não seria possível. George entregou o conhaque a Billy. Ela notou que seu copo estava consideravelmente menos cheio do que o dele antes. Eu não ignoro Georgina, murmurou Billy. Ela não gostava de ser repreendida, muito menos por George Hawksby, principalmente quando ele estava certo. Tudo bem, disse ele, surpreendendo-a com súbita gentileza. Tenho certeza de que é diferente quando Andrew não está aqui. O que Andrew tem a ver com isso? Ele virou para ela com uma expressão que era um misto de surpresa e achar graça. Sério? Não sei do que você está falando. Que homem louco. George tomou um grande gole e então, sem sequer se virar para ela, conseguiu lançar-lhe um olhar condescendente. Ele deveria se casar com você de uma vez e acabar logo com isso. O quê? A surpresa dela não foi fingida. Não com relação a ele se casar com Andrew. Sempre achara que um dia se casaria com ele, ou com Edward. Realmente, mas não se importava com qual dos dois seria. Dava no mesmo para ela. Mas ouvir George falar sobre isso daquela maneira, Billy não gostou. Tenho certeza de que você sabe, retrucou ela, recuperando rapidamente a compostura, que Andrew e eu não temos nada acertado. Ele descartou as palavras de Billy, revirando os olhos. Você poderia arrumar coisa pior. Ele também, disse ela. George riu. É verdade. Não vou me casar com Andrew, falou ela. Não ainda, pelo menos. Mas se ele lhe pedisse, ela provavelmente diria que sim. Era o que todos esperavam. George tomou um gole de seu conhaque, observando-a sobre a borda do copo com um olhar enigmático. A última coisa que eu gostaria, disse Billy, incapaz de ficar em silêncio, seria ficar noiva de alguém que vai virar as costas e ir embora. Ah, eu não sei, retrucou George, franzindo a testa, pensativo. Muitas esposas de militares acompanham o marido, e você é mais arrojado do que a maioria. Gosto daqui. Da biblioteca do meu pai? Brincou ele. De Kent, disse ela de maneira impertinente. De Abril Hall. Sou necessária. Ele deixou escapar um som condescendente, e ela continuou. Sou sim. Tenho certeza de que é. Ela endireitou o corpo. Se seu tornozelo não estivesse latejando, provavelmente teria se levantado. Você não tem ideia de todas as coisas que eu faço. Por favor, não me diga. O quê? Ele fez um movimento desdenhoso com a mão. Você está com aquele olhar. Que olhar? Aquele que diz que está prestes a se lançar um discurso muito longo. Os lábios dela se entreabriram de espanto, de todos os arrogantes, presunçosos. Então ela viu a expressão de George. Ele estava achando graça. É claro que estava. Ele vivia para espinzinhá-la. Parecia uma agulha espetando-a, uma agulha cega e enferrujada. Ah, pelo amor de Deus, Billy, disse ele, apoiando-se em uma estante de livros enquanto ria. Não aguenta uma provocação?
Eu sei que você ajuda seu pai de vez em quando. De vez em quando, ela administrava aquela maldita propriedade e Breuhal desmoronaria sem sua supervisão. Seu pai tinha deixado os livros contábeis praticamente a cargo dela, e o administrador há muito desistira de protestar por ter de responder a uma mulher. Para todos os efeitos, Billy fora criada como um filho mais velho, exceto pelo fato de que não poderia herdar nada, e algum dia Edmundo cresceria e assumiria seu lugar de direito. Seu irmão mais novo não era idiota, aprenderia rapidamente o que fazer, e quando isso acontecesse, quando Edmundo mostrasse a todos em Embro como era competente, todos respirariam aliviados e diriam algo sobre a restauração da ordem natural das coisas. Billy seria supérflua, substituída. Os livros contábeis seriam tirados furtivamente de suas mãos. Ninguém lhe pediria para inspecionar as cabanas ou resolver disputas. Edmundo se tornaria o lorde da propriedade, e ela seria a irmã que estava ficando velha, aquela de quem as pessoas teriam pena e zombariam pelas costas. Meu Deus, talvez ela devesse se casar com Endel. Tem certeza de que não está se sentindo mal? Perguntou George. Estou bem, disse ela de forma brusca. Ele deu de ombros. Você me pareceu mal de repente, porque de fato sentira-se mal de repente. Seu futuro finalmente se mostrara diante dela, e não havia nada de bonito nele. Billy tomou de uma vez o restante do conhaque. Cuidado, advertiu George, mas ela já estava tossindo, porque não estava acostumada a sentir tanta ardência na garganta. É melhor beber devagar, acrescentou ele. Eu sei, grunhou ela, sabendo que soava como uma idiota. É claro que sabe, murmurou ele, e de repente ela se sentiu melhor. George Hawksby estava sendo um cretino pretensioso. Tudo estava de volta ao normal, ou quase normal. Normal, o suficiente.